Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 53, que diz: E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Vejam só, queridos, um capítulo tão maravilhoso, onde houve uma ressurreição dos mortos, e veja como ele está terminando. Resolveram tirar-lhe a vida. Jesus, nesse capítulo, realizou um dos milagres mais maravilhosos, mais espantosos. Ele ressuscitou um homem morto há 4 dias. Ou seja, era um milagre para terminar com todas as questões, todas as dúvidas, todos os questionamentos. Porque opiniões, doutrinas, pode-se até se debater, né? Um pode ter uma certa linha, outro um outro argumento, outra posição. Mas Jesus apresentou diante deles, querido, não uma ideia, olha, minha ideia é essa, para que o outro pudesse argumentar. Não, Jesus apresentou um fato. Jesus apresentou uma realidade concreta, física, visível diante deles. Não havia mais o que argumentar. Você vai argumentar o quê? Jesus ressuscitou um morto. Ele demonstrou o que ele havia dito, que ele é a ressurreição e a vida. Que os mortos viriam das tumbas ao ouvir a sua voz. E ele demonstrou isso numa realidade, num fato. O cristianismo, queridos, não é baseado em ideias mirabolantes, em doutrinas. O cristianismo é baseado em fatos que ocorreram, foram testemunhados e então passados adiante. Está aqui diante de um fato, mas qual foi a decisão dos líderes judeus? Resolveram tirar-lhe a vida. E veja como isso é grave, queridos. Quando a pessoa tem um compromisso com uma determinada mentalidade, ela se cega, ela mesmo tampa os seus olhos para não querer, porque não quer enxergar. Ela não quer. É uma decisão dela. E como isso é triste, né, queridos? Como isso é triste. Então, veja só, Jesus ele realizou um bem, e o que ele recebeu em troca desse bem? Né? Essa demonstração clara e visível que Deus existe, que Deus estava ali. Decidiram matá-lo. Às vezes alguns ateus dizem, bom, se Deus existe, por que ele não aparece aqui e realiza um grande milagre? Todos nós nos curvaríamos. Bom, isso ele já fez. E o que aconteceu? Resolveram matá-lo. Então, queridos, não é porque Deus não quer mostrar, porque ele fez isso, e é esse o coração humano, que diante de quem Deus é, ele nega, porque não quer abandonar a vida que ele escolheu para si próprio. O seu poder, o seu egoísmo, os seus ódios, os seus preconceitos, as suas visões tortas da vida. Então, fazer o quê? Deus se mostra, mas muitos resolvem tapar os olhos. E queridos, aqui estamos diante de uma realidade, porque assim é a vida. Ou seja, muitas e muitas vezes o bem não é recompensado. Você pode fazer um bem a uma pessoa e receber, em troca, falatórios, receber difamações. Isso é extremamente comum. O livro de Salmos, por exemplo, relata inúmeras vezes o salmista dizendo: Senhor, estão maquinando contra mim, estão falando caluniosamente contra mim. E apesar de eu estar fazendo bem a eles, eu faço bem, mas eles se voltam para mim como adversários, como inimigos. Então esse é o mundo que existe, um mundo injusto, um mundo onde o bem muitas vezes é respondido com o mal. E isso é muito importante você saber logo de cara, querido. Se você fizer o bem apenas esperando recompensas e ser elogiado e ser aplaudido, você pode ter certeza que você vai abandonar esse modo de vida. Se isso não for uma convicção sua, interior e inegociável, você vai abandonar. Porque você vai se decepcionar, você vai se amargurar, porque você vai ser injustiçado inúmeras vezes. Então essa é uma decisão que você precisa tomar, se você quiser ser uma pessoa que segue os caminhos de Jesus. Ou seja, faça o bem sem esperar nada em troca. Nada.
Se vier algo, se alguém resolver te abençoar, te elogiar, que bom, receba como um bônus, mas não como uma exigência. Até porque se você fizer o bem exigindo algo em troca, você está fazendo por interesse. Você está fazendo porque quer se exaltar, porque você quer ser reconhecida, porque quer o seu nome entre os santos, entre os maravilhosos. Faça o bem pelo outro, não por você mesmo. Veja como é interessante, muitas pessoas fazem o bem por si mesmas, porque querem receber. Então faça pelo outro, preocupado com o outro, se importando com o outro, porque quer ver o outro feliz, o outro ser ajudado, o outro melhorar a situação dela. Faça. E por convicção de alma, convicção de eu decidi ser assim. E ninguém vai me mudar. Ninguém vai me tirar desse caminho de luz. Nada nem ninguém. Por mais que falem, por mais que não reconheçam, por mais que nem deem valor, eu farei. Porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei a quem eu sirvo e eu servirei a Ele e a bondade e viverei assim para sempre. Essa é uma postura que temos que adotar. Outra questão que nós vemos aqui, se Jesus foi perseguido, que direito nós temos, né, de questionar quando nós formos caluniados ou perseguidos? Acontece, queridos. Bem-vindos ao mundo real. É assim, um mundo injusto. É assim. Jesus chegaram ao ponto, em Mateus 26, diz que os principais sacerdotes e o sinédrio buscavam algum falso testemunho contra Jesus. Então eles queriam encontrar, pode ser algo falso, não interessa, nós precisamos encontrar algo para podermos prendê-lo e levá-lo à morte. Eles procuravam testemunhas falsas. Então às vezes é todo um jogo, é todo um esquema horrível. Isso acontece. E veja que não se arrependeram, né? Porque talvez poderiam ter matado Jesus e depois pesado a consciência, mas não, em Atos capítulo 5, diz que eles olhavam para Pedro e os apóstolos, se enfureciam e queriam matá-los. Ou seja, era um erro recorrente e eles obstinadamente, sem qualquer arrependimento, queriam matar mais e mais pessoas. Em Atos capítulo 9, aí, em relação a Paulo, diz que os judeus deliberaram entre si matá-lo. Chegaram ao ponto, né, de fazer um jejum e dizendo que enquanto não matassem Paulo, eles não voltariam a comer. Isso é um grupo de várias pessoas. Veja a que ponto o ser humano pode se rebaixar. E diante disso, a gente vai abandonar o Evangelho, vamos abandonar a bondade, vamos abandonar o amor, a decisão de seguir o exemplo de Cristo? Não. Ou, se você relativizar esse seu compromisso, como eu disse, você vai abandonar mais dia, menos dia. Porque os embates da vida, as injustiças, as perseguições, a maldade humana vai te cansar. Se você estiver negociando isso, você vai se cansar, queridos. Então a gente tem que tomar isso logo de cara. Não interessa o que me façam, o que me falem, como as circunstâncias ao meu redor, ou como as pessoas se comportarem. Eu não estou nem aí. O meu compromisso é com o amor, com a bondade, com Deus. Eu serei assim porque é isso que eu quero ser. Eu quero ser assim, não por causa dos outros, não interessa ninguém me reconhecer. Eu quero olhar para mim e ver uma pessoa boa. Eu quero olhar para Deus e saber que Deus fala de mim, servo bom e fiel. Você ter esse orgulho de estar seguindo os caminhos do teu Senhor. E isso que o apóstolo Paulo explica em Romanos 12. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Deus resolve com essas pessoas. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não se deixem vencer pelo mal. Olha só como isso é importante. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal como? Com o bem, fazendo o bem. Você só vence as trevas com a luz. Você só vence o mal com o bem. Você só vence o ódio com o amor. Você tentar lutar contra o ódio usando o ódio, quem vai ganhar? O ódio. Você tentar vencer o mal com o mal, quem é que vai vencer? O mal. Você tentar vencer as trevas usando de armas das trevas, as trevas vão vencer. Essa é a nossa decisão. Se procurarem nos matar, caluniar, fazer o que for, não mudaremos nossa postura de sermos como Cristo, retribuindo o mal com o bem, vencendo o mal com o bem sempre. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.